Uma boa noite a todos. Quero saudá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que este dia tenha sido um dia abençoado para cada um de vós. Estamos aqui mais uma vez para transmitir ao vosso coração a palavra de Deus, a palavra que salva e liberta. E usaremos como tema para esta noite o convite e a promessa de Jesus. Leremos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, onde está escrito assim: E disse-lhes Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de almas. Esta foi a primeira promessa que Jesus fez aos seus discípulos. No início de seu ministério, Jesus estava passando quando viu a Simão Pedro e a seu irmão André, e lhes disse estas palavras. Jesus fez um convite e também uma promessa. No convite, apenas uma palavra foi mencionada: sigam-me. Perceba que Jesus não lhes prometeu trabalho, saúde, prosperidade financeira, fama, poder material, nada disso. Aqueles pescadores o seguiram atraídos pelo convite, sem nada que lhes despertassem para outras coisas. Eles não questionaram a Jesus sobre nenhum aspecto. Poderiam ter perguntado: quem é o Senhor? Para onde iremos contigo? Quem cuidará dos nossos se nós o seguirmos? Quem irá prover as nossas necessidades básicas? Perguntas estas que muitos de nós certamente faríamos. Eles ouviram o convite que lhes foi feito e a promessa a seguir: eu lhes farei pescadores de homens. Uma promessa intrigante, não é verdade? Pescar peixes era algo natural para eles, pois eram pescadores e entendiam bem da profissão. E com essa profissão, eles tinham o sustento para si e para os seus. Mas e pescar homens? O que significava aquela expressão? Onde pescariam os homens como se fossem peixes? Já pensou sobre isso? A Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, versículo 20, um versículo após o que lemos, que no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Sequer consultaram a algum familiar. Pedro não pediu para ir em casa falar com a esposa, nem também André. Deixaram tudo e se foram, confiados numa promessa que sequer entendiam. Foram convidados por Jesus e abriram mão de tudo: sustento, família, casa, amigos, enfim, abriram mão de tudo para ficar dependentes daquele homem que os chamou. Confiaram apenas na autoridade de Deus, que resplandecia na vida daquele homem, Jesus. Imagine o pensamento daqueles que os conheciam, quando souberam do que eles fizeram para seguir a Jesus. Uma coisa boa que aconteceu e que não falamos sobre isso é que eles levaram os seus para também seguir a Jesus. Leiam o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã? Como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Que coisa boa! Saber que Pedro era um líder que fazia a obra acompanhado pela esposa,
E pelo texto lido podemos afirmar isso, porque ela era uma mulher cristã. Glória a Deus por isso. Jesus cumpriu a sua promessa, porque ele é fiel. As suas palavras não passam. Tudo o que ele fala, ele cumpre. Glória a Deus por isso. Ele fez daqueles pescadores, pescadores de homens, tal como disse. Ensinou-os por quase 3 anos as coisas do reino de Deus. Aquela promessa não se cumpriu imediatamente. Jesus primeiro os capacitou para a missão. Foram preparados e precisavam receber o Espírito Santo para poderem executar aquela obra espiritual. Aí sim, em um só dia, Pedro, cheio do Espírito Santo, pescou quase 3.000 homens. Jesus cumpriu a sua promessa. Primeiro soprou o espírito de vida espiritual em Pedro e o encheu com o Espírito Santo. Agora ele estava capacitado para ser um multiplicador de almas para Jesus. Não sejamos como muitos que se dizem cristãos, vivendo na casa de Deus, com propósitos não definidos. Alguns são até bons cristãos, fiéis ao ensino da igreja, dizimistas fiéis, ofertantes, têm cargos, tudo certinho. Porém, não cumpriram ainda em suas vidas a missão entregue por Jesus. Não pescaram sequer uma vida para o reino de Deus. Se você aceitou o convite de Jesus, creia também na promessa. Jesus é capaz para realizar aquilo que prometeu. Ele é mestre no ensino de Deus para nos preparar para a boa obra de ganhar vidas para o seu reino. Repense o seu chamado e se submeta à promessa de Jesus. Eu vos farei pescadores de almas. Deus vos abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor.